Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais um ano, né, que nós estamos aí chegando no final. Não dá nem para imaginar, né, quanta coisa passou, que a gente, com a graça do Senhor, conseguiu, né? Seguimos aí, cumprir a missão que o Senhor tem nos dado, aprendendo, errando, acertando, sendo aperfeiçoados, lapidados, mas essa é a nossa vida, né? Glória a Deus por isso. E caminhando aqui para a nossa conclusão, né, desse ano em que nós nos propusemos a aprender, a ensinar, a ministrar, a sermos ministrados acerca da casa de bênção. E o que é a casa de bênção? A casa de bênção é você, sou eu, somos a obra do Senhor, a obra das mãos do Senhor, feitura dele, para sermos um canal de bênção nessa terra. Né? Como eu sempre falo, quando o Senhor nos confiou esse ministério, essa obra, casa de bênção dá a entender que a casa de bênção é vir aqui receber bênçãos, né, aqui na igreja, e também porque à medida que nós somos aperfeiçoados e somos transformados à imagem do Senhor Jesus, o Senhor ele não nos coloca em lugares mais altos mesmo, em autoridade, em poder, em viver as promessas. Então, ser uma casa de bênção te torna também um abençoado, com certeza, porque a bênção passa por você. Mas quando nós temos um coração doador, um coração que deseja abençoar, você vive com certeza as bênçãos do Senhor na sua vida. Agora, quando você fica focado em ser abençoado, focado em receber, é quando as coisas não acontecem muito do jeito que a gente quer. Mas quando a gente desencana e coloca simplesmente a nossa vida diante do Senhor para abençoar, para ser uma bênção, para servir, você se torna um abençoado, porque Deus ele se agrada de te abençoar, se agrada em te colocar em lugares mais altos, porque quanto mais alto você estiver, mais pessoas vão ser abençoadas, porque você tem um coração doador e um coração abençoador. Não é para nós mesmos, não é para os nossos próprios prazeres, isso tudo vai passar, aqui na terra tudo vai passar. É gostoso, né, viver uma vida boa, uma vida confortável, né, com a provisão abundante de Deus, mas Deus tem muito mais, irmãos, é o transbordar para abençoar, é o transbordar para alcançar, é o transbordar para você ser luz nesse mundo, ser um canal de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas e salvas, abençoadas e vivam também as promessas de Deus. O banquete que o Pai tem para os seus filhos, né, o convite que Ele nos faz através de Jesus para estarmos com Ele novamente. Amém? E continuando o que a gente falou na última ministração e já caminhando para a conclusão, né, da Casa de Bênção aqui, dessa série de ensinos que nós estivemos aqui fazendo ao longo do ano, né, edificando o nosso altar. É como se nós estivéssemos construindo cada pedra do nosso altar, a pedra do amor, a pedra da alegria, a pedra da paz, da paciência, da longanimidade, né, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio, da misericórdia, da humildade. Foi um tijolinho, um mês, né, praticamente, em que a gente se dedicou a buscar o fruto, né, o desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, para então nós buscarmos também o poder para praticar tudo isso, o poder para manifestar as obras de Deus, o poder para libertar e curar outras vidas que Deus tem para nós, né? Porque tudo isso que nós fizemos, nós só fizemos porque nós tivemos aqui a Bíblia como respaldo, a Bíblia como alicerce, a Bíblia como confirmação de tudo aquilo que o Senhor Ele nos direcionou a estarmos ensinando e ministrando aqui nesse lugar, irmãos. Então, não vejo isso como um seminário teológico, mas sim uma escola do Senhor, uma escola do Espírito Santo, onde nós tivemos aí um ano totalmente focado e dedicado em ter esse objetivo alcançado, né, de caminhar por essas 12 virtudes, esses 12 meses, né, cada mês nos dedicando a buscar algo específico da parte do Senhor, né, com muitas referências bíblicas para que a gente pudesse realmente nos alimentar e sermos edificados. E na última ministração nós falamos sobre
o justo, né, que vive ali uma condição especial diante de Deus quando ora, né? A oração de um justo muito pode em seus efeitos, e nós falamos um pouco sobre o que significa ser justo, o que significa nós nos encaixarmos nesse grupo, né? No grupo do profeta Elias, que orou e Deus fechou os céus, e que orou, Deus abriu os céus, e que Tiago fala que Elias era um homem, era um humano como nós, né? Então, aquele que é o justo diante de Deus, ele tem uma oração poderosa diante de Deus, assim como o profeta Elias. E aí nós vimos aqui que o justo é aquele que primeiramente é justificado pela fé em Jesus, né? Não é pelas obras, mas é pela fé em Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus, nós temos acesso por meio da fé, né? Como diz aqui em Romanos 5, ali na última ministração, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, tudo, irmãos, que nós conseguimos viver e fazer em Cristo, fazer a obra de Deus, praticar a justiça, alcançar as promessas, é tudo pela graça, mediante a fé. É a graça mediante a fé. E aí 1 João 3,7 completou falando que o justo não é só aquele que é justificado pela fé em Jesus, mas é aquele também que, estando alicerçado em Cristo, pratica a justiça. 1 João 3,7 que diz: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então não basta dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, se você não tem compromisso com a palavra de Deus, se você não tem compromisso com a aliança que você fez com Ele e de cumprir os seus deveres dentro dessa aliança. Toda aliança tem os seus deveres. Uma aliança matrimonial, um casamento, não tem os seus deveres? De marido para com esposa, esposa para com o marido. E com Cristo, a aliança que nós temos com Ele, nós temos também os nossos deveres, os nossos compromissos, né? Que é aquilo que a palavra de Deus nos revela, nos ensina. Então, juntando tudo isso, você vai ganhando então confiança e ousadia para orar e crer que aquilo que você está orando, Deus está respondendo. Porque aquilo que você está orando não é uma oração qualquer, não é uma oração simplesmente para saciar um prazer, mas é uma oração que ela se origina, ela nasce no coração de Deus e é transferido para o teu coração porque você tem intimidade e compromisso com Ele. E você passa, aquele que a gente tem compromisso, aquele que a gente tem intimidade, a gente conhece o coração, não conhece aquele que convive com alguém, que sabe que tem intimidade com alguém, seja um amigo, uma irmã, um marido, uma esposa. Você sabe que você compartilha as coisas, você conhece como a pessoa está, o coração, a mente ali. E com Deus, com Jesus, é o mesmo princípio, né? O princípio da aliança, o princípio da intimidade. Então, ao conhecer o coração do Pai, a tua oração, ela vai ser de acordo com a vontade dele. E ela certamente será respondida, porque Deus ele quer fazer a obra dele aqui na terra. Mas para isso ele conta comigo e conta com você. Por isso que Jesus, quando ele nos ensinou a oração, ele disse, né, Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele conhecia a vontade do Pai. A oração do justo muito pode em seus efeitos. O justo é esse, que pratica a justiça, que está alicerçado em Cristo, que tem intimidade com Deus e que conhece aquilo que Deus quer fazer. Aí ele liga na terra, Deus liga no céu. Ele desliga na terra, Deus desliga na terra. Aleluia! Tudo isso, então, irmãos, operar milagres e maravilhas, como nós temos buscado aqui no Senhor, né? O poder de Deus para que a gente possa ser testemunha dele aqui na terra com eficácia, praticar a justiça e alcançar as promessas, viver o impossível, tudo, irmãos. Imagina que tudo isso que nós aprendemos ao longo do ano para praticar a justiça de Deus, né? Viver no amor, na paz, na alegria, em todas as virtudes do fruto do Espírito, e também de andar no poder de Deus para operar maravilhas, né?
operar milagres em nome do Senhor Jesus, expulsar demônios, curar os enfermos, é tudo pela graça. Tudo isso é possível porque Jesus pagou o preço lá na cruz, porque Ele morreu e ressuscitou. Tudo é pela graça. Essa é a herança que nós temos nele, porque Ele morreu. Alguém, para dar uma herança, para deixar uma herança, tem que morrer, tem que deixar um testamento. E nós temos uma aliança com Ele nesse novo testamento, pelo sangue dele, pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário. Então, pela graça, lá em Romanos diz assim, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como é que Ele não nos dará também todas as coisas gratuitamente? Então nós temos tudo, nós somos ricos em promessas, nós somos ricos em virtudes, e tudo isso já nos foi dado. E aí pela fé, nós temos acesso a esta graça. Pela fé, ao nos alimentarmos dessas palavras continuamente, tudo isso que nós aprendemos ao longo do ano não para, ele é contínuo. Ele é um crescimento contínuo, ele é um desenvolvimento contínuo, até que o Senhor nos chame. Nós temos lugar para aperfeiçoamento, nós temos lugar para melhorar, nós temos lugar para corrigir, nós temos lugar para sermos ensinados. Mas essas virtudes, elas não mudam. São essas virtudes que nós vamos ser ainda edificados para crescer ainda mais espiritualmente e sermos cada vez mais um canal de bênção na vida de muitas e muitas mais pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, dos lugares onde o Senhor nos enviar. Hoje nós estamos aqui, né, mas amanhã só Deus sabe, só o Senhor sabe onde nós estaremos. Mas aonde nós estivermos, que nós venhamos carregar esses valores, esses aprendizados que nós temos buscado e edificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então tudo isso, irmãos, é pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz, pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é pela fé que nós vamos nos apropriando de todas essas coisas que nós buscamos ao longo do ano. Hebreus capítulo 11, 33 e 34 confirma que pela fé, irmãos, é que nós praticamos a justiça, alcançamos as promessas e vivemos o sobrenatural, o impossível. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 34, que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo, evitaram o fio da espada, de fracos tornaram-se fortes, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fugida os exércitos de estrangeiros. Tudo pela fé, irmãos. Porque é a graça de Deus, é a graça do Senhor Jesus que nos capacita a viver tudo, a viver a palavra, a viver em santidade, a viver o poder de Deus, a operar as maravilhas, né, que o Senhor ele é poderoso para fazer hoje, de curar os enfermos, como eu disse, libertar os cativos, dar vista aos cegos. E no meio de tudo isso aqui, irmãos, olha só, a Bíblia fala também em 1 João 5, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós passamos, eu tenho citado muito porque tem sido o nosso contexto muito do medo e da confiança excessiva nos governos humanos, na política. E nós vemos aqui que esses irmãos, os exemplos que eles deixaram para nós aqui em Hebreus 11, é que eles venceram inclusive reinos corruptos, reinos de reis anticristos, né? Reis que exigiam para si a adoração das pessoas. Eles venceram reinos injustos pela fé. E é pela fé que nós venceremos também, seja qual for o governo, seja a corrupção que esteja acontecendo agora, ou que vier a acontecer agora, no próximo ano, se vier a acontecer. Pela fé, meus amados, nós vamos vencer. Não tema, não tema, não tema. Pela fé, nós vencemos o mundo. Pela fé, nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. E não importa o que venham falar, essas ideologias que muitas vezes têm entrado na igreja, de que nós temos que militar, de que nós temos que guerrear na força do nosso braço. Não é, irmãos, é pela fé. Quem age com o braço forte é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele que tem o braço forte, Ele que tem a mão estendida.
para fazer o que Ele quiser fazer. Nós clamamos, nós oramos, e Ele permitiu que entrasse quem entrou. E agora nós vamos orar pelas autoridades, e mesmo que elas cometam ali corrupção, nós não estamos sujeitos a eles, em termos de depender deles, em termos de ter a nossa vida nas mãos deles. Não, a nossa vida está nas mãos daquele que nos fez, daquele que nos comprou com seu precioso sangue. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele está acima de tudo. E Ele coloca quem Ele quiser, depõe quem Ele quiser, em nome dEle. Amém? Glória a Deus. Então, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas. Então, é pela fé, irmãos, por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, tudo que nós aprendemos aqui, ensinando e respaldando com a palavra de Deus, ela só vai tomar forma nas nossas vidas se nós realmente nos alimentarmos disso. E quando estivermos diante das oportunidades da vida, colocar em prática, mesmo errando. É assim que a gente vai chegando ao aperfeiçoamento. É aprendendo, tentando fazer, acertando ou errando, mas jamais desistindo e perseverando em nos alimentar da palavra, ali olhar onde erramos, aprender de novo e tentar novamente. Com a graça de Jesus, nós podemos todas as coisas. Amém? Vencer reinos, praticar justiça e alcançar as promessas. Aleluia. Então, concluindo aqui, a casa de bênção, o que nós temos a fazer então com aquilo que nós recebemos? Primeiro, encher-se do Espírito continuamente. Não é algo que a gente parou, olha, consegui, acabou. Jamais, irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, é nos encher do Espírito continuamente. Lembre-se da parábola das noivas, das 10 virgens. É quando aquelas que continuaram ali renovando o azeite, que é um dos símbolos do Espírito, renovando o azeite, que elas estavam preparadas para que a qualquer momento que o noivo viesse, elas estavam prontas para ir de encontro ao noivo. Agora, aquelas que negligenciaram o azeite, deixaram para a última hora, ficaram de fora. Então, essa palavra para nós é a mesma, é encher-se do Espírito continuamente. Como? A própria palavra de Deus responde isso para nós. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então continuar, irmãos, buscando estar em comunhão com a igreja, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo, se enchendo da palavra, se enchendo das coisas espirituais, alimento espiritual, palavra, louvor, oração, jejum, tudo isso são maneiras de nós fazermos aí a manutenção do nosso altar, de estar renovando o azeite da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos alimentando o nosso próprio espírito para que ele prevaleça contra a nossa carne. Então, é um ato contínuo, de nos encher continuamente do Espírito, dedicando tempo para as nossas disciplinas espirituais. Ter o nosso tempo devocional com o Senhor, logo cedo, enfim, no horário que você consegue, no lugar que você consegue, Tem gente que só consegue ter ali intimidade com Deus no banheiro, onde ninguém vai incomodar ali, Então não importa o lugar, não importa o horário, mas não esqueça que isso é fundamental nas nossas vidas para que nós possamos nos encher do Espírito. É ter um tempo ali só você e Deus, louvando a Ele, ouvindo Ele, colocando no altar as suas aflições, suas preocupações e os seus medos, falando com Jesus, deixando o Espírito te preparar para mais um dia, para que onde você estiver, como a gente falou aqui, você seja uma casa de bênção, seja alguém que acrescenta, alguém que resolva o problema. Sabe, o Senhor, Ele tem isso para nós, irmãos. O Senhor não nos colocou nesse mundo para ser um problema, o Senhor nos colocou aqui para ser solução. O Senhor colocou aqui para sermos solucionadores, resolvedores de problemas.
É algo que eu tenho aprendido, né, com a vida. O Senhor tem colocado em situações no trabalho onde nós somos lapidados também, e que eu tenho aprendido de sair daquela condição onde você torce para o problema não chegar até você, para você ir até o problema e falar, tá precisando de ajuda? O que está acontecendo aí? Está pegando fogo? É ir para o incêndio, sabe, para ajudar a apagar. O Senhor tem isso para nós, irmãos, e aí você vai ser destacado, você vai ser reconhecido, sabe, não simplesmente por homens, mas por Deus, né? Dando lugar para que Ele possa te edificar e te fazer crescer, em nome de Jesus. Então, o que fazer? Primeiro, encher-se do Espírito continuamente. Segundo, buscar com zelo os dons espirituais, né? Que faz muito sentido do que a gente estava ministrando aqui por último sobre o poder. Isso é bíblico, isso é uma orientação do Espírito Santo, então eu quero seguir, né? Tudo vem do Senhor. E tudo que Ele tem para mim e para você, irmãos, é bênção nas nossas vidas e também capacitação para que a gente possa abençoar outras vidas. Porque os dons espirituais, eles têm a finalidade de você servir. De você servir para abençoar, né, outras pessoas. Então, 1 Coríntios 14, versículo 1 e o versículo 12 e 13, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 12. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, se não fala línguas, ore para que fale. Busque com zelo os dons espirituais. Se você fala, ore para que a possa interpretar, para que possa então trazer edificação para a igreja, para aqueles que ouvirem numa língua entendível, né? Uma língua portuguesa, no nosso caso aqui, para que haja edificação. Então é bíblico, irmãos, não deixe de lado, lembre-se daquela palavra que nós ministramos aqui, que Jesus disse: errais, não conhecendo nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Alguns conseguem, né, tem mais facilidade de se aprofundar nas Escrituras, mas se esquecem do poder de Deus e menosprezam ou diminuem, dizendo que isso não é para os dias de hoje, ou que isso é muito exagerado, vai escandalizar. Eu não tenho medo disso não, amado. Jesus não tinha medo de escandalizar quando ele tinha que fazer algo. Ele expulsou demônio dentro de uma sinagoga, ele confrontou ali aquelas pessoas que estavam vendendo e comprando no templo. Então, assim, não tenhamos medo. Se o Senhor nos usar para fazer algo diferente do normal, do que as pessoas estão acostumadas, deixa o Espírito operar. Deixa o Espírito Santo de Deus operar nas nossas vidas. Ele quer salvar vidas. Ele quer alcançar pessoas, salvar almas aflitas. Pessoas que precisam ser libertas de demônios, cativas, que vão ao médico, vão ao psiquiatra e não vai resolver. Se for demônio, não vai resolver. O que vai resolver é alguém ir lá expulsar em nome do Senhor Jesus. E onde estamos nós aqui hoje? Como que a igreja tem militado hoje? Nós temos feito isso? Então é algo para a gente meditar, pensar e realmente nos entregar nas mãos do Senhor para que Ele possa nos usar da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então busque com zelo os dons espirituais, não abra mão do poder de Deus para fazer a obra que Ele tem chamado você para fazer. Não seja negligente com relação a isso e não ouse fazer a obra de Deus na sua própria força, na força do teu braço. Busque realmente os dons espirituais, busque o revestimento de poder que vem do alto, clame pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse: eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, que eu não sou digno nem de amarrar, de desatar as sandálias dos seus pés. Nós temos o Senhor Jesus conosco. Glória a Deus. E 3, para concluir, fazer a obra de Deus, irmãos. Então, com tudo isso que nós aprendemos aqui, não foi só para ficar para nós mesmos, não foi só simplesmente para a gente ficar andando em círculos, aprendendo. É aprender para fazer, para praticar, para fazer algo que Deus tem nos chamado para fazer, que é a sua obra. Qual é a obra de Deus, irmãos? É anunciar o reino dos céus,
é curar os enfermos, é expulsar os demônios em nome de Jesus. Essa é a obra a qual Ele nos comissionou. Alguns textos aqui deixam isso muito claro, irmãos, e nós precisamos ler esses textos mais vezes, nós precisamos entrar nisso novamente. Nós temos, talvez, nos inclinado a um evangelho contemporâneo, moderno, que tem nos afastado da essência do evangelho de Jesus. É esse evangelho que interessa para nós, é aquele evangelho que vem do Senhor Jesus. E todas as vezes que Ele comissionou os discípulos para fazer a obra, e não só os apóstolos, mas os discípulos de um modo geral, Ele deu praticamente as mesmas instruções. Eu vou ler aqui alguns textos para a gente concluir e carregar isso no nosso coração e alimentar isso dentro de nós, para que nós não venhamos mais nos contentar em fazer a obra de Deus da forma como o mundo de hoje quer que a gente faça, mas sim como o Senhor Jesus nos chama para fazer a obra dEle, no nome dEle, na autoridade dEle, no poder dEle, em nome dEle. Diz assim, Lucas capítulo 9, versículos 1 ao 6. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. É isso aqui, irmão, vai pegando. Aqui Ele enviou os 12. E aí, Mateus 10, 7, 8 diz: E indo pregar, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E aí, em Lucas, no capítulo 10, ele faz a mesma comissão, agora não só para os 12, mas agora para 70. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, que esses 70, além dos apóstolos, significa que são todos os discípulos após os apóstolos. Não era apenas para os 12, mas era para o Senhor. Ele tem isso para nós todos, e Ele vai confirmar isso, né, lá em Marcos 16, que eu vou ler também daqui a pouco, mas em Lucas 10, versículos 1 ao 11, diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E aí, ele convoca obreiros para a seara, e olha o que ele ordena: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Aí no versículo 16: Quem vos ouve a vós, a mim ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os demônios. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, irmãos, essa é a obra que o Senhor tem chamado para nós fazermos, para nós crermos, porque
eu vou finalizar com Marcos 16 e vai dizer que esses sinais seguirão aos que crerem. Se você não crê nisso, se você não crê que Jesus tem esse poder para te dar, para te capacitar para ir expulsar os demônios, curar os enfermos e anunciar o reino dos céus, você não vai vivenciar isso. Tudo é pela graça, mediante a fé, como nós falamos anteriormente. Versículos 23 e 24 desse capítulo, Lucas 10. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Aleluia. Amém? Marcos 16, que eu vou ler daqui a pouco, versículos 15 ao 18 e o 20. Mas antes de Marcos ainda tem mais alguns versículos aqui para a gente fechar e concluir. Mateus 7, 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aqui, o contexto até vai falar de algo onde o Senhor ele tem esta unção para nós, mas que esta unção, se ela não for acompanhada de um coração fiel, pode te afastar do Senhor, mesmo você operando nos dons do Espírito. Por isso que nós passamos aqui 11 meses falando do fruto, para então falar do poder. Porque se você se esquecer de quem você é, de quem é o poder, você ainda pode andar na unção, você pode ainda andar no poder de Deus, mas estar afastado do Senhor e Ele dizer: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então é possível alguém que alcançou isso no Senhor, buscou com zelo os dons espirituais, recebeu os dons espirituais, mas se esqueceu de regar o jardim. Esqueceu de continuar purificando o coração e sendo fiel ao Senhor, se deixou levar pelo poder, pela fama e se afastou. E ainda assim a unção operou, ele foi bênção na vida de outras pessoas, mas quando o Senhor chega até ele para prestar contas, ele está em dívida, ele está em falta. Então não seja assim conosco, irmãos, que a gente venha entender isso, que o que nos leva para o céu não são os dons espirituais, e sim o fruto do Espírito que nós estamos desenvolvendo. Os dons espirituais, eles servem para nós servirmos e sermos para a edificação da igreja, para alcançar vidas, para manifestar as obras do Senhor na vida daqueles que são incrédulos, para que eles vejam e saibam que realmente nós dizemos a verdade, nós pregamos a palavra da verdade do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, que é o nosso Deus. Lucas 4, 18 e 19 diz assim, essa é a promessa do Senhor para nós, para andarmos no poder de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E essa promessa, que Jesus ele declarou ali em Lucas, ela está em Isaías capítulo 61. E essa promessa ela tem ainda mais aspectos, mais ali elementos em que você pode tomar posse, porque é uma promessa de Deus. E se é uma promessa de Deus, em Cristo Jesus, ela é sim e amém sobre as nossas vidas. Eu vou estar lendo aqui, por estar concluindo, eu sei que o tempo está passando um pouco, mas é para a gente concluir mesmo. O Espírito do Senhor, Isaías 61, capítulo inteiro, até o 11. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus.
Comerei das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos o virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu creio que esse texto de Isaías, ele é um resumo de tudo que nós fizemos ao longo desse ano. Fala da plantação, fala de regar, fala da nossa descendência. Então, esse investimento que nós fizemos e que nós temos a fazer continuamente, vai ser bênção não só nas nossas vidas, mas na nossa descendência também. Eles serão conhecidos, eles serão destacados, porque você se dispôs a buscar o Senhor, porque você se dispôs a investir a sua vida para ser uma obra do Senhor, uma construção do Senhor, um altar do Senhor nessa terra. E aí, para finalizar, Marcos 16, 15 ao 18, onde então nós temos essa conclusão de tudo que nós falamos aqui, que o Senhor ele tem esse chamado para mim e para você hoje, na nossa geração. Não mudou, irmãos. Vamos nos apegar àquilo que vem do Senhor, ao padrão de Jesus, não ao padrão do tempo que nós estamos vivendo. Marcos 16, do 15 ao 18, e diz-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E no versículo 20, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus, assim seja conosco, e que tendo partido para pregar o Evangelho por todas as partes, nós vejamos o Senhor cooperando, confirmando com sinais aquela palavra que Ele tem nos mandado levar, aonde Ele tem nos enviado. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta obra, Pai, que o Senhor tem nos dado a concluir nesse momento. Agradecemos ao Senhor por cada momento que estivemos aqui nesse ano e de poder, Pai amado, entregar aquilo que o Senhor nos confiou, de sermos edificados, de sermos também aqui, Pai, ensinados e recebemos do Senhor, Pai, essas direções, essas instruções para que a gente siga adiante, sendo continuamente aperfeiçoados, desenvolvendo a nossa salvação pela fé. E assim, Pai, acessando a graça que o Senhor tem para cada um de nós, multiplicando esta graça sobre nós, nos levando a lugares novos, Pai amado, a patamares novos, altos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, Senhor Deus, realmente absorver, Pai, o padrão que o Senhor estabeleceu na Tua Palavra, para termos isso como alvo do nosso ministério, alvo da nossa obra aqui na terra. Que nós não venhamos nos conformar com um evangelho moldado pelo homem no século atual, mas que nós venhamos realmente olhar para a Tua Palavra, Pai, e sonhar e viver em fazer a Tua obra do padrão que o Senhor estabeleceu, indo, anunciando o evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, Pai, ressuscitando os mortos, Pai amado, como diz a Tua Palavra, dando vista aos cegos, limpando os leprosos. Ah, Senhor Deus, nós cremos, porque a Tua Palavra diz. Se o Senhor disse, nós cremos. E se foi para aqueles, cremos que é para nós também, porque o Senhor não faz acepção de pessoas.
Eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, para que nós possamos ser um canal de bênção, Pai. E libertar pessoas que estão cativas e oprimidas, muitas vezes ali pelo diabo, Pai, que não saem do lugar, que não conseguem sair, ainda que tenham vontade, mas não conseguem. Eis-nos aqui, usa-nos, Pai, como libertadores, usa-nos, Pai, como pessoas para anunciar a palavra da verdade, a palavra da salvação. Usa-nos, Senhor, para estender as mãos sobre os enfermos que também têm sofrido tanto, cativos em enfermidades que os impedem de fazer a Tua obra, ou mesmo de vir à Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, toma as nossas vidas e enche-nos, Pai, com Teu Espírito, unge-nos com Teu óleo e manifesta em nós, Pai, esta promessa de Isaías 61, a qual nós tomamos posse, Senhor, que o Senhor, Pai, nos unge para fazer a Tua obra e que nós veremos, inclusive, a nossa descendência, Senhor, na Tua presença, vivendo as Tuas promessas, sendo uma bênção nessa terra, a nossa semente, a nossa plantação, Pai, o nosso jardim, a nossa vida será uma casa de bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai.